Amados, há momentos na jornada da humanidade em que algo silencioso começa a se mover nas profundezas da consciência coletiva. Não são acontecimentos que se anunciam com estrondo, nem mudanças que se revelam imediatamente aos olhos distraídos. São transformações sutis, semelhantes às estações da natureza, que se sucedem sem pressa, mas que alteram completamente a paisagem ao seu redor. Durante longos períodos, muitas almas parecem atravessar um inverno interior, um tempo de recolhimento, de provas, de dúvidas e de aprendizados profundos. Nesse período, a luz parece distante e o coração humano, por vezes, sente o peso do silêncio espiritual. No entanto, mesmo nos momentos mais frios da jornada, a vida continua trabalhando em silêncio, preparando aquilo que virá a seguir. Gradualmente, como acontece na própria natureza, os primeiros sinais de mudança começam a surgir. Uma claridade suave desponta no horizonte da consciência humana, semelhante aos primeiros raios de sol que anunciam o fim de uma longa estação fria. Aqueles que mantiveram acesa a chama interior começam a sentir esse calor espiritual chegando novamente. É como se algo despertasse dentro da alma, lembrando cada ser humano de que existe um propósito maior além das dificuldades aparentes da existência. Quando a luz toca um coração preparado, ela desperta a consciência de forma inevitável. E então aquilo que antes parecia distante passa a ser sentido como uma realidade viva dentro do próprio ser. Assim como a terra que, após longos períodos de dormência, recebe as primeiras chuvas e volta a tornar-se fértil, também o espírito humano passa por ciclos de renovação. O solo interior, que antes parecia endurecido pelas experiências da vida, começa lentamente a se abrir novamente. A esperança encontra espaço para germinar. A confiança retorna ao coração. E aquilo que estava guardado em silêncio dentro da alma, finalmente encontra o momento adequado para se manifestar. Nesse instante surge um chamado simples, mas profundamente poderoso. É tempo de semear. Cada ser humano carrega consigo um conjunto de sementes invisíveis. Essas sementes são formadas por tudo aquilo que foi cultivado ao longo da jornada da consciência. Pensamentos elevados, gestos de bondade, aprendizados adquiridos nas experiências difíceis, virtudes desenvolvidas com esforço e perseverança. Algumas dessas sementes nasceram da alegria e da gratidão. Outras foram geradas em momentos de dor, quando a alma precisou aprender através das provas da vida. Cada experiência vivida deixou algo precioso guardado no interior do ser, e todas essas sementes representam o verdadeiro patrimônio espiritual que cada um carrega consigo. Durante muito tempo, muitas dessas sementes permaneceram guardadas. Houve períodos em que parecia não existir um ambiente favorável para plantá-las. O mundo parecia endurecido demais, as circunstâncias pareciam confusas demais, e muitas vezes parecia que a humanidade não estava preparada para receber aquilo que o coração desejava oferecer. Mesmo assim, as sementes nunca perderam o seu potencial. Elas permaneceram vivas, aguardando pacientemente o instante em que a terra da vida se tornaria novamente fértil. Agora, porém, algo começa a mudar. O solo da consciência coletiva passa por uma lenta transformação. Aqueles que preservaram dentro de si valores como a verdade, o amor, a compaixão e a busca pela sabedoria começam a perceber que chegou o momento de agir. Já não é tempo de guardar aquilo que foi cultivado com tanto cuidado ao longo da jornada. A vida chama para o movimento. O universo convida cada consciência
desperta a lançar no mundo aquilo que carregou consigo durante tanto tempo. Lançar a semente significa colocar em prática aquilo que a alma aprendeu. Significa transformar a compreensão em atitude, o amor em ação e a consciência em exemplo vivo. Cada pensamento de paz é uma semente lançada no campo da humanidade. Cada gesto de compreensão é uma semente que pode transformar ambientes inteiros. Cada palavra que nasce da verdade carrega consigo o poder de despertar outras consciências. Muitas vezes as sementes parecem pequenas, quase imperceptíveis, mas a natureza da vida é multiplicar tudo aquilo que é plantado com intenção sincera. A vida, entretanto, ensina também a importância do discernimento. Assim como um agricultor observa cuidadosamente o terreno antes de plantar, o espírito humano aprende a reconhecer onde suas sementes podem florescer com maior harmonia. Existem corações abertos, prontos para receber novas ideias e novas formas de compreender a vida. Existem também terrenos que ainda precisam de tempo para se tornar férteis. Cada consciência possui seu próprio ritmo de amadurecimento. E por isso a semeadura da vida exige paciência, sensibilidade e sabedoria. Muitos ainda caminham distraídos pelas paisagens da existência. Alguns preferem esperar provas visíveis antes de acreditar em algo maior. Dizem que só acreditarão quando puderem ver claramente diante de si as mudanças que desejam. No entanto, aqueles que caminham pelo caminho da consciência aprendem algo diferente. Eles descobrem que muitas verdades só se revelam depois que a fé é cultivada. Primeiro nasce a confiança silenciosa dentro do coração. Depois, gradualmente, a realidade começa a refletir aquilo que a consciência já reconheceu como verdadeiro. É por isso que aqueles que acreditaram antes de ver agora se encontram preparados para semear. Enquanto alguns ainda hesitam diante da terra fértil da vida, outros já começam a lançar suas sementes com confiança. Eles compreenderam que cada gesto consciente tem um impacto profundo no campo invisível da existência. Nada do que é plantado com amor se perde. A vida possui uma inteligência própria, que transforma pequenas sementes em grandes colheitas no tempo adequado. Cada ser humano é, em essência, um arquiteto da própria jornada. O futuro não é um destino rígido que já esteja completamente determinado. Ele nasce das escolhas feitas no presente, das atitudes cultivadas no cotidiano e das sementes lançadas no campo da vida a cada instante. Aquilo que hoje parece apenas um gesto simples pode se tornar, no futuro, uma árvore frondosa, capaz de oferecer sombra, alimento e abrigo para muitos outros. Assim funciona a grande dinâmica da criação. Por isso existem momentos em que a vida pede coragem. Há instantes em que esperar demais significa perder a estação da semeadura. Toda semente possui um tempo próprio para germinar. Quando esse momento chega, o coração reconhece o chamado com clareza. Surge então a compreensão silenciosa de que é hora de agir, de colocar em movimento aquilo que foi preparado durante tanto tempo. Talvez ao seu redor ainda existam muitos que não compreendem esse movimento interior. Alguns continuam adormecidos nas antigas formas de perceber a vida. Outros ainda caminham presos às dúvidas ou às incertezas do passado. Mas o despertar da consciência é uma jornada profundamente individual. Cada alma acorda no momento em que está pronta para reconhecer a luz que sempre esteve presente. Por isso não é necessário esperar que todos despertem ao mesmo tempo. Se o seu coração já percebeu o chamado da vida,
Siga adiante com serenidade. Continue plantando o bem, cultivando a verdade e oferecendo ao mundo aquilo que há de mais luminoso dentro de você. Com o tempo, muitas outras consciências começarão a despertar também, e quando abrirem os olhos, encontrarão um mundo transformado pelas sementes que foram lançadas antes. No fundo, cada ser humano é também uma semente de consciência plantada no vasto jardim do universo. Dentro de cada pessoa existe um potencial imenso de crescimento, expansão e criação. Quando escolhemos viver alinhados com aquilo que há de mais verdadeiro em nossa essência, começamos a florescer naturalmente. E quando florescemos, ajudamos toda a vida ao nosso redor a florescer também. Assim se cumpre a grande dinâmica da criação. A vida se expande através de cada consciência que desperta para a sua própria natureza luminosa. Cada ser que decide viver com mais amor, mais sabedoria e mais verdade contribui para elevar o campo vibratório de toda a humanidade. Pequenas atitudes individuais, quando somadas, transformam profundamente a realidade coletiva. Olhe então para dentro de si com serenidade e reconheça as sementes que você carrega. Elas são o resultado de toda a sua jornada, de todas as experiências que moldaram sua consciência ao longo do tempo. Nenhum esforço foi em vão. Cada aprendizado preparou este momento. Agora a terra da vida está aberta e novas chuvas de esperança descem sobre o mundo. O universo parece sussurrar silenciosamente ao coração humano e chegou o momento de agir com consciência. É tempo de confiar no potencial que existe dentro de cada alma. É tempo de permitir que aquilo que foi cultivado com tanto cuidado floresça e se multiplique. Caminhe, portanto, com confiança e serenidade. Lance no mundo as sementes daquilo que você é, em essência. Plante o bem com paciência. Cultive a luz com humildade e permita que a vida realize no tempo certo a sua grande colheita. Pois quando os campos da existência se encherem de frutos dourados, cada consciência compreenderá que todo esforço valeu a pena. E então o coração encontrará a paz que nasce da certeza de ter participado da obra silenciosa da criação. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.